Central de Polícia, bom dia, em que posso ajudar? Eu tô precisando de ajuda. Eu ouvi um barulho aqui em casa e fui no quarto do meu amigo e encontrei ele muito ferido. Eu acho que ele tá morto. Me ajudem, por favor. O caso de hoje aconteceu em 2013 na Austrália, mais precisamente na cidade de Sydney. Conta a história de um jovem empresário que teve o destino cruzado com o de um rapaz chamado Daniel Kelson. Hoje eu vou falar do caso de Morgan Huxley. Para entender melhor a história, vamos conhecer um pouco dos dois personagens principais, Morgan Huxley e Daniel Kelson. Morgan Huxley tinha 31 anos e Daniel Kelson apenas 20 anos na época dos fatos. Morgan nasceu em 5 de junho de 1982 na Austrália. Ele morava em Sydney, era muito querido, alegre e agradável. Ele dividia um apartamento com uma amiga de 24 anos, era um engenheiro oceânico, tinha 2 irmãos, adorava a família, os amigos e os animais. No ano de 2013, ele dirigia sua própria empresa e havia acabado de fechar um bom negócio. Daniel Kelson, que daqui em diante chamarei apenas de Kelson, nasceu em 5 de fevereiro de 1993 na Nova Zelândia. Foi adotado logo que nasceu por uma família bem-sucedida e teve uma boa infância. Fazia uso de medicamentos para depressão e antipsicóticos. Estudou hotelaria e no ano de 2013 trabalhava em um restaurante como ajudante de cozinha. Um dos funcionários do local onde ele trabalhava falou que ele havia comentado que não gostava de se relacionar com mulheres, que era tímido, mas gostava de olhar nos olhos das pessoas enquanto falava. No dia 8 de setembro de 2013, Morgan foi para o The Ox Hotel tomar bebida alcoólica que ficava próximo aonde ele morava. Ele era muito conhecido no local e nesse dia ele havia passado o dia inteiro em uma festa de noivado de um amigo e bebeu muito a ponto de perder os sapatos. Por volta de 1h30 da manhã, ao voltar para casa, as câmeras da rua registraram que ele estava sendo seguido por alguém. A colega de Morgan falou que por volta das 2 da manhã ouviu um barulho de porta batendo, mas achou que não era nada importante, colocou o fone e voltou a dormir. Por volta de 2h30, ela ouviu outro barulho, só que dessa vez vindo do quarto de Morgan, e foi verificar. Lá ela encontrou Morgan todo ferido e chamou a polícia. Depois de algum tempo, a polícia e a ambulância chegam ao local. Eles fizeram de tudo, mas Morgan não resistiu. Os exames revelaram que ele tinha 28 ferimentos causados por uma faca. A polícia começou as investigações para descobrir o que de fato havia acontecido. Analisando as câmeras de segurança, perceberam que o Morgan ficou no restaurante cerca de 30 minutos e os policiais perceberam que enquanto ele caminha, alguém o segue com um comportamento estranho e depois essa pessoa começa a correr atrás dele. No momento, eles não conseguiram identificar quem seria a pessoa, porém, observando as roupas, puderam ver que se tratava de um uniforme, e esse uniforme seria de algum restaurante próximo daquele local. Então foram em alguns restaurantes com as fotos daquele homem e descobriram que ele trabalhava em um dos restaurantes. Um funcionário do local o reconheceu e se tratava do Kelson. Ele não tinha passagem pela polícia. Usava óculos, era magro e bem alto. Naquela noite teria acontecido uma festa de aniversário no restaurante e Kelson ficou até mais tarde limpando o restaurante e saiu no mesmo momento em que Morgan estava voltando para o The Ox Hotel para tomar sua última bebida. Ao ficar sabendo que a polícia estava lhe procurando, Kelson falou que ia até a delegacia para dar sua versão de como tudo havia acontecido, e ele foi.
Ele falou que tudo tinha sido uma coincidência e assim que terminou o seu turno, ele saiu do restaurante e decidiu ficar um pouco do outro lado nas lojas e que isso era de costume fazer. Mas nas imagens é visto que Morgan entra em uma loja de conveniência e Kelson também estava lá. Ele justifica que Morgan estava tentando tirar dinheiro do caixa eletrônico e Morgan lhe perguntou se ele queria usar o caixa. Ele falou que não e saiu. Os policiais também observaram pelas câmeras que Kelson estava observando Morgan enquanto ele estava dentro do The Ox Hotel e quando Morgan saiu, Kelson saiu atrás dele e seguiu na mesma rua. Porém, ele falou para a polícia que não lembrava desse fato, mas os policiais acreditam que desde que eles se encontraram na loja de conveniência, Kelson começou a seguir Morgan sem que ele percebesse e em um determinado momento ele corre atrás do Morgan. Ao ver as imagens, ele fala que realmente é ele nas câmeras e mostra a bolsa que estava usando naquela noite. E quando foi questionado por que ele estaria correndo, ele falou que estava frio e correu para se aquecer. Ele negou ter ido ao apartamento do Morgan e falou que não sabia nada sobre ele. As pessoas próximas ao Kelson não acreditavam que ele estivesse envolvido no crime, pois ele era um rapaz calmo, educado e tranquilo. Ele também falava que costumava ver programas de crimes reais e esses eram seus programas preferidos. Kelson também se negou a fornecer uma amostra do seu DNA para os policiais. I explained to you that we'd recovered some DNA and fingerprints from the crime scene at his house, this gentleman, and that I asked you, were you prepared to provide a sample of your DNA and your fingerprints? Yeah. And that you told us that you weren't comfortable? Yeah. With that? Is that correct? Yes, that is correct. Isso só deixou os policiais mais desconfiados. Pouco depois de Kelson dar o seu primeiro depoimento, ele liga para a polícia novamente e fala que quer dar um novo depoimento, pois no primeiro ele não falou toda a verdade. Então, o detetive marcou com ele em um shopping center e foi acompanhado de outro detetive. Kelson falou para eles que realmente ele esteve no apartamento de Morgan e entrou junto com ele para um encontro amoroso e consensual. Kelson diz que acariciou Morgan por cerca de 10 minutos em seu quarto, até que sentiu algo atingir com força na cabeça. Ele percebeu que havia mais alguém no quarto. Parecia que essa outra pessoa e Morgan estavam brigando. Eu então saí de lá, levantei e saí correndo. Interrogado porque ele não percebeu o agressor se aproximando, eu estava me concentrando em outras coisas, responde Kelson sorrindo. Os policiais desconfiaram que, na verdade, ele estava preocupado em ter deixado uma amostra de DNA dele no apartamento e fantasiou uma história. Então, os policiais resolveram levar Kelson preso até a delegacia. Depois de preso, ele decidiu que não ia mais dar depoimento para a polícia. Ele foi liberado para ir para casa e as investigações continuaram no local de trabalho e na casa do suspeito. Os policiais encontraram um conjunto de faca que estava faltando uma faca no local de trabalho de Kelson. Essa faca nunca foi encontrada. Analisando a bolsa que Kelson usava naquela noite, notaram que tinha uma mancha. Então foi levada uma amostra dessa mancha para o laboratório e o resultado deu que a mancha era sangue de Morgan. Depois de recolherem as impressões digitais, os policiais descobriram que havia uma impressão digital que pertencia ao Kelson na porta do apartamento de Morgan. Eles colheram salivas e amostra de DNA dele e constataram que havia DNA de Kelson no órgão genital de Morgan. Então foi provado que houve um contato sexual entre os dois. Kelson afirmou que esse contato foi consensual, porém os promotores disseram
que isso era mais uma mentira dele e que Morgan era conhecido como heterossexual, segundo todos os que conheciam. No dia 8 de outubro de 2013, o Kelson foi preso novamente e mais uma vez se recusou a dar depoimento. Os policiais falaram que ele era frio e insensível. Uma psicóloga que entrevistou ele antes do julgamento disse que sentiu um arrepio na espinha e que chegou a sentir medo dele. My spine that this is a dangerous man. And when I think back to all the serious cases, and I've met numerous individuals that have committed murder, and when I think back to interviewing Daniel Kelsall, there was a coldness and a real fear for my own life when I left that room. A psicóloga falou que ele estava apto a ser julgado, pois se ele voltasse para as ruas, cometeria o mesmo crime. O Kelson também havia falado anteriormente com outro psicólogo sobre o desejo de matar um desconhecido e que não tinha raiva, entrava em fúria. Mesmo com todas as provas contra ele, o Kelson se declarou inocente de todas as acusações. Segundo a psicóloga, isso é comum e faz parte dos traços psicopáticos que não assumem suas responsabilidades. O julgamento começou em março de 2015 e teve toda a cobertura pela mídia. Kelson parecia estar gostando de toda aquela atenção. Ele recebeu o apelido de Baby Face Killer, ou seja, assassino com cara de bebê. Ele gostava de ser superior e se achava mais esperto do que todo mundo. Quando o tribunal foi informado de que ele era inteligente acima de 90% da população, ele sorriu. Segundo os promotores, tudo aconteceu da seguinte forma. Quando Kelson encontrou Morgan na casa de conveniência, percebeu que ele estava embriagado e começou a persegui-lo, criando uma obsessão por ele. Quando Morgan entrou em casa, deixou a porta sem a tranca e, deitando na cama, logo adormeceu pelo fato de ter bebido muito. 15 minutos depois, o Kelson bate na porta e percebeu que estava aberta. Entrou e viu uma porta fechada que seria do quarto da colega de Morgan. Foi então que ele encontrou Morgan deitado na cama, em sono profundo, e começou a abusar do rapaz. Morgan deve ter acordado confuso e foi aí que Kelson começou a esfaqueá-lo. Ele ainda roubou o celular da vítima e depois descartou junto com a faca. Minutos depois, a amiga de Morgan acorda e vai até o quarto e encontra ele todo ferido e liga para a polícia. Depois de ficarem sabendo do caso, outros homens procuraram a polícia para falar que também foram perseguidos por um homem jovem e identificaram como sendo Kelson, e que ele usava o mesmo uniforme. Kelson foi considerado culpado de assassinato e agressão indecente a 40 anos de prisão, com o mínimo de 30 anos para pedir condicional. Os investigadores disseram que esse é um caso incomum, pois geralmente isso acontece quando as pessoas se conhecem, como não era o caso de Morgan e Kelson. O Kelson viu Morgan uma única vez e ficou obcecado a ponto de perseguir, abusar e tirar a vida dele de maneira aleatória. Obrigada mais uma vez por assistir até aqui e lembrando que toda semana tem vídeos novos. Para receber é só se inscrever. Um abraço e até a próxima.